É isso aí. Pessoal do nono ano, meus queridos, novamente continuando nossa aventura sobre um dos momentos mais tensos da humanidade, depois, lógico, né, da Primeira Grande Guerra Mundial. Então, é o seguinte, pessoal, eu pensei, repensei, e no caso, né, eu decidi deixar isso aqui para vocês, porque no caso, logicamente, eu passei o documentário para que vocês assistissem, para que vocês tivessem uma ideia. E no caso, né, eu vou dar essa aula, para que no caso também você pode dizer, ah, professor, mas eu não já vi o documentário, o senhor não mandou as tarefas e tal, não sei o quê. Mas a questão é, no caso, você vai ver a aula e, no caso, qualquer coisa você parte lá para o documentário para você, como é que se diz? Fazer a comparação, certo? O que foi que faltou, o que é que tem lá, o que é que tem aqui, tá certo? Beleza? Só pra gente ter, digamos, um suporte maior, tá certo? Então, o seguinte lhes, tá certo? Né? Sobre o governo, né, de Mao Tse Tung, né, não é nenhuma novidade, o cara, digamos, o cara foi um ditador, foi um genocida, foi um psicopata, porém adorado, né, como a maioria dos ditadores são, certo? E que no caso, possivelmente, ele teria sido o precursor da China moderna. Será? Ou não? Certo? Vamos ver o que é que já sucede aí, né? Então é o seguinte, olha, após fundar a República Popular da China, certo? E tornar-se o governante da China, Mao priorizou a recuperação econômica do país e contou com o apoio financeiro da União Soviética, certo? Antes deles arengarem. Então, Mao conduziu uma campanha contra os inimigos do Estado. Né? Não era sem tempo, né? Em todo o processo de governo ditatorial, né? Ou centralista, ou centralizador, certo? Acontece isso, né? Ou seja, qualquer discordância, qualquer coisa, muitas vezes até mesmo dentro do seu próprio partido, né? E geralmente acontecem esses processos canibais, né? Ou fora dele de perseguição. Essa campanha começaram a investigar os ex-membros do Kuomintang, ligadas à burocracia, ao país e às elites da China. Grande parte dos investigados foi julgada, humilhada publicamente e condenada ao pagamento de multas, certo? E presas e jogadas em campos de trabalhos forçados, certo? Na questão da organização, vou ver aí da economia, o que foi que ele fez, certo? A questão da terra. Iniciou uma reforma agrária. Nesse programa, as terras dos senhores feudais foram tomadas para o governo e distribuídas para os camponeses. Se você prestar atenção, digamos, é quase o mesmo processo de andamento do que Stalin fez lá na União Soviética, certo? Durante isso se estendeu por décadas. Muitos senhores feudais foram executados diretamente, certo? Na questão da economia, grana, bufunfa, voltamos só um pouquinho atrás, mais ou menos 2 milhões de pessoas morreram nessa perseguição, extermínio, toma de terra e tudo mais. Na questão da economia, né, ele promoveu planos quinquenais. Funcionou como o grande salto para frente, né? Vamos em direção ao futuro. Em 1958, Mao convocou os fazendeiros para abandonar a produção de alimentos para trabalharem na produção de aço, né? Por aí vocês já estão vendo o que é que vai acontecer, né? Vamos lá.
foi um fracasso. A agricultura caiu e milhões de pessoas morreram de fome. E, como consequência da grande fome, né, começa em 1959 a 1961 a forçar o governo a comprar grãos ocidentais, por exemplo, do Canadá. Certo? E para diminuir a fome, que de 20 a 40 milhões morreram. Não se mexe no time que está ganhando, né? A não ser que você tenha certeza do que você vai colocar no lugar para que tudo decorra bem, certo? Aí a gente parte para a revolução cultural, ou seja, certo? Uma mudança de pensamento, uma mudança de atitude vai acontecer agora. Beleza? Em 1958, Mao abandona a presidência e fica um carinha chamado Liu Shaoqi. Meu chinês, ó, perfeito. Figura mais poderosa no Partido Comunista. E no país, mas em 1962, o novo presidente fez altas críticas ao grande salto, né? Eu acho que foi o grande salto pro buraco. Mas enfim, né? Então, a gente pode ver que, apesar de ser um partido único, existem conflitos, pensamentos diferentes, um racha, certo? Aquela velha disputa por poder, né? Da forma ideológica ou mesmo chegando à extrema, certo? Então, uma insatisfação com essas medidas. Essas críticas foram por conta da desestalinização, ou seja, o afastamento, certo, da China para com a União Soviética, certo? Ou seja, o fim, o culto a Stalin, certo? O também culto a Mao começa a ser questionado. A resposta à crítica ocorreu por meio da Revolução Cultural. Aconteceu em 1966 a 1976. Mao convocou os jovens a aderirem-se na defesa da Revolução. E deu início a uma tremenda perseguição ideológica contra quem discordasse dele. Tá certo? Só repetindo o que eu tinha dito ainda no início, só umas palavras, outros termos técnicos. Certo? Então nasce os guardas vermelhos. Foram instruídos a perseguir e denunciar todos aqueles que apresentassem os velhos hábitos burgueses. Essa perseguição voltou-se, por exemplo, contra professores que não professavam as ideias idênticas ao do livro vermelho, certo? O livro vermelho de Mao, com todas as regras comunistas de comportamento, etc, 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 certo? Contra principalmente pessoas que usavam roupas e praticavam hábitos considerados ocidentais, ou seja, capitalistas ou muito modernos ou que apresentassem algum comportamento, digamos, mais liberal, certo? Apesar da China hoje ser uma das maiores economias do mundo, e etc, e etc, e etc, mas ela ainda continua sendo comunista, e etc, 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 né? Mas ainda o pessoal lá tem e vive uma liberdade assistida. Certo? Um dos impactos da Revolução Cultural foi a destruição do sistema de ensino superior, a perseguição e a morte de milhares de pessoas. O historiador, o grande Eric Hobsbawm, definiu a Revolução Cultural como a pior campanha contra a cultura e educação e inteligência da história do século XX. E acredita-se de 2 milhões de pessoas foram mortas nos 10 anos de Revolução Cultural. Então,
né? Ninguém é lajedo, ninguém é eterno, ninguém vive para sempre e nem a história é tudo lindo, maravilhoso, enfim. Então, Mao morre. Em 1976, Mao estava muito doente naquele ano. O líder da Revolução Chinesa sofreu 3 ataques cardíacos e o último, em 9 de setembro de 1976, foi fatal. Faleceu em Pequim com 82 anos. Suas ações entre 1949 e 1976 mataram entre 40 e 70 milhões de pessoas. Bom, pessoal, esse foi mais ou menos a luz, uma dica e etc e tal, para que vocês entendessem melhor o assunto. Qualquer dúvida, dá o grito, certo? Daqui a pouco tem mais e vai lá no livro ou dá uma olhadinha no documentário e na aula para fazer aquela balança ali, ver o que é que faltou, ver o que é que foi acrescentado, tá? E abraço e tchau!